um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa noite nesta quarta-feira, dia 13 de novembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Esse conteúdo de agora deve estar subindo um pouquinho depois, por volta das 6 horas da noite, tá bom? Pra gente conversar sobre 2 temas. Primeiro, o Botafogo tá disputando 2 títulos, né? Esse empate contra o Cuiabá não fez bem a muitos torcedores, né? Alguns pessimistas. Pô, a gente vai entregar o brasileiro de novo? Será que a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o seguinte. O que o Botafogo precisa fazer nessa reta final? O que o Botafogo precisa melhorar? O que vem dando certo para a gente conseguir ganhar os 2 campeonatos? Porque, gente, a nossa prioridade tem que ser os 2. A gente tem condições de ganhar brasileiro e a gente tem condições também de ganhar Libertadores. E a gente pode sonhar, porque a gente é líder e na outra competição a gente está na final, jogo único. Então o que a gente precisa melhorar, o que precisa ser feito, o que está dando certo para nessa reta final agora a gente ganhar esses 2 campeonatos. Vou dar minha opinião sobre isso. E para fechar, uma notícia boa, hein? O zagueiro Pablo tá de saída do Botafogo, não vai renovar o seu contrato. Ele mesmo, Pablo, de saída do Botafogo. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. De graça, não custa nada. Quiser ser membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Sempre importante você assinar o sininho, ativar o sininho de notificações para você não perder nada do que acontece no Botafogo. Olha, eu já abro trocando uma ideia com vocês sobre o seguinte. O Botafogo está numa reta final, talvez a mais importante da sua história, já que a gente não tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, a gente não ganha desde 1995. O que a gente precisa fazer, cara? O que a gente precisa melhorar e o que tá dando certo pra gente ganhar esses 2 campeonatos que a gente tá disputando? Primeiro, a gente tem que saber separar, né? O elenco, o técnico, a diretoria, tem que saber separar. Brasileiro é brasileiro, Libertadores é Libertadores. Por quê? A gente tem que focar, neste momento, a gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é difícil para os jogadores, eu fico imaginando como é que deve ser a cabeça de um jogador nesse momento. O técnico Arthur Jorge tem que trabalhar muito o mental dessa equipe, porque, cara, alguns jogadores devem pensar, pô, cara, se eu jogar para valer, se eu entrar em dividida, eu tenho medo de me machucar, porque daqui a pouco tem uma final de Libertadores e eu quero jogar. Eu não quero me machucar no Campeonato Brasileiro para eu poder jogar a final da Libertadores. Isso não pode existir. A gente não tá vendo isso, ainda bem que a gente não tá vendo isso, porque isso realmente não tem que existir, né? Você tem que focar no Campeonato Brasileiro, você tem que entrar jogando para valer, dividindo todas as bolas, sem medo de se machucar. Você tem que esquecer a final da Libertadores, porque a final da Libertadores fica para depois. A gente tem agora jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, então o primeiro de tudo é isso. Esquece a final da Libertadores, foca no Campeonato Brasileiro, faz de conta que o Botafogo nem tá na final da Libertadores para acabar não perdendo foco do Campeonato Brasileiro. Segundo ponto, o Botafogo tem que ser mais efetivo nos jogos. O Botafogo não pode perder gols que vem perdendo. Eu vejo uma galera comentando e eu concordo. É um pouco de preciosismo desse elenco do Botafogo, mas eu iria até além. Eu acho até um pouco de arrogância. O Botafogo sempre abre o placar, ele acaba relaxando um pouco. Por exemplo, Botafogo e Vasco, no estádio Newton Santos, 2-0 Botafogo, o Botafogo relaxou. Teve um momento do jogo ali que o Vasco perdeu 2 gols que poderia ter empatado a partida. O Vasco teve chances de empatar aquele jogo porque o Botafogo fez 2-0, o Botafogo relaxou, o Igor Jesus entrou sozinho, perdeu um gol que não pode perder. Então, assim, esse preciosismo, essa falta de efetividade, letalidade, o Botafogo tem que ser letal. Cara, dá pra golear? Goleia. Claro que nem todo jogo vai ser assim, mas você pode fazer 4, 5, 6? Faz.
porque realmente o futebol pune. Então o Botafogo tem essa mania, o Botafogo faz 1-0, 2-0, o Botafogo relaxa e fica esperando o tempo passar, e quando é para decidir ou ampliar o placar, é sempre um toquinho a mais, é sempre um drible a mais, quer fazer gol no ângulo, não tem necessidade. O Almada chega na entrada da área, o Almada tá tendo chance de chutar, ele não chuta, ele tá sempre procurando alguém para tocar a bola. Chuta, Almada. Marlon Freitas também tá na hora de acertar um chute. Cara, então assim, essas situações o Botafogo tem que ajeitar para essa reta final, porque realmente o resultado não tá no bolso. O resultado não tá no bolso. Fez 1-0, 2-0, dá para fazer mais? Faz, porque tem que ter seriedade, porque realmente a gente não pode relaxar. Os pontos fortes, né? A gente vê um Botafogo muito intenso, buscando o jogo, a gente não pode reclamar disso, né? O time do Botafogo é um time intenso, buscando o jogo, joga pro ataque. Os caras querem ganhar os jogos, a gente vê que os jogadores querem ganhar. E faltam 4 rodadas pro Botafogo, não falta 5 não. Ah, tá faltando 5 jogos pro brasileiro terminar. Não, pra gente falta 4, ou até menos, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, sinceramente. Dessas 5 rodadas que faltam, se o Botafogo ganhar 3, empatar 1, cara, o Botafogo é campeão. Então pra gente, não faltam 5 rodadas, faltam menos, porque se dessas 5 ganhar 3, empatar 1, acabou. Porque o Palmeiras não vai ganhar todo mundo até o final desse Campeonato Brasileiro. Então, cara, é isso. A gente vê qualidades, coisas boas nesse time do Botafogo, mas a gente vê alguns defeitos, sim, que nessa reta final não pode acontecer. O Botafogo tem que matar seus jogos com menos sofrimento, garantir o placar, ganhar os jogos que a gente tem totais condições. É a final da Libertadores, agora falando um pouquinho dela, só pra gente ir pra segunda parte do vídeo para falar do Pablo. A final de Libertadores é jogo único. Quem errar menos, ganha. Quem tiver mais concentrado, ganha. Final única, é uma guerra, tudo pode acontecer. O Botafogo tem totais condições de ganhar o Galo. Mas é aquele jogo dos erros. Quem errar menos, ganha a final da Libertadores, tá? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre o zagueiro Pablo. Tá de saída do Botafogo. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente finalizar, uma informação da Rádio Tupi: o zagueiro Pablo vai sair do Botafogo nesse final de temporada, tá bom? Ele que chegou em fevereiro, só tem 28 minutos em campo com a camisa do Botafogo naquela partida contra o Juventude. Ele entra, sente novamente, é substituído. Eu acho até que o Botafogo fica com menos 1 em campo naquele jogo, depois que ele sente, teve que sair. O Botafogo ainda toma um gol do Juventude naquela partida. O Botafogo goleou, né, o Juventude, mas o Botafogo toma o gol quando o Pablo sai. Falta alguém ali, né? E é onde o Botafogo toma o gol naquela partida. Então ele chegou em fevereiro, vindo do Flamengo por empréstimo, e só tem 28 minutos em campo com a camisa do Botafogo. Dando a minha opinião, cara, agora que ele tá bom, né, ele vai voltar pro Flamengo, né? Impressionante, agora que ele se recuperou, ele já tá recuperado, tá? Ele se tratou, ele se cuidou, ele já tá bom, já tá 100%. O técnico Arthur Jorge não tá relacionando ele pros jogos. Muito aquilo que eu falei aqui no canal, né? Não tem como o Pablo jogar, porque nessa reta final de campeonatos, os adversários jogam a 200 por hora e o Pablo vai estar a 20 por hora. Não é só a experiência que conta nesse momento, né? Ah, coloca o Pablo porque a experiência dele dá conta. Não é só a experiência, é ritmo de jogo. E os adversários nessa reta final é 200 por hora. E o Pablo, voltando de lesão, vai estar a 20 por hora. Então nem relacionado ele vem sendo, mas ele já está recuperado da lesão que ele teve aqui no Botafogo. E agora recuperado, ele vai voltar para a equipe do Flamengo. Pior contratação da SAF, disparado é a pior contratação da SAF do Botafogo. Uma contratação que eu acho que foi feita muito por desespero. Eu vejo essa contratação do Pablo, foi um desespero do Botafogo, uma loucura, porque eu lembro que quando o Pablo chega, o Barbosa não estava bem,
O Bastos era muito criticado por conta da temporada passada. O melhor zagueiro no começo do ano do Botafogo era o Halter. E o Halter jogava um jogo bem, um jogo mal. Então eu acho que a contratação do Pablo pelo Botafogo foi uma contratação de desespero, porque o Barbosa estava mal, tinha acabado de chegar. O Bastos, ninguém sabia o que poderia acontecer, porque ano passado ele foi muito ruim com a camisa do Botafogo. E o Halter era o melhor zagueiro naquela época, e o Halter oscilava. Então o Botafogo vai lá, contrata o Pablo, muita pressão da torcida também, pedindo zagueiro. O custo-benefício, na época o Botafogo achava até que pudesse ser interessante, não seria tão caro, zagueiro experiente, não estava sendo aproveitado no Flamengo, mas realmente é a pior contratação da SAF. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Bom restinho aí de quarta-feira. Amanhã eu tô de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.